Então, nesse momento eu quero indicar um vídeo que mostra, não no contexto da França, né, mas na Inglaterra também, né, uma consequência relacionada a esse conflito, né, cultural, inclusive de ordem religiosa, que acontece na Inglaterra, né? Vamos dar uma analisada nesse vídeo e em seguida nós damos prosseguimento ao conteúdo da aula. I'm Stacey Dooley, and this is Luton, where I was born. I went to school here, I even worked at the airport, and then I moved away. But now I'm coming home to find out if it's true that Muslim extremists are taking over my town. It didn't take long to witness firsthand the extremism I'd been hearing about. I wasn't sure what they were marching for, but tensions were running high. Your sister, brother! Your mother! Where is the shame? How dare they touch our woman? It turns out the demo was in response to the arrest of local woman Mona Thorney, whose husband set off a bomb in Stockholm in 2010. I cannot believe this. I've never seen anything on this scale before. And it breaks my heart to think that this is happening in my town. Hands off Muslims! Hands off Muslims! Hands off Muslims! Everyone's got a right to protest, but I found their chanting provocative and extreme. British police go to hell! British police go to hell! This is a message to stop oppression. Police burning hell. British police burning hell. Yeah, because No real Muslim wants anyone to burn in hell. yeah, but for what they've done, for the You consequences can't of their pick and actions. choose. You can't pick and choose. You You either can't. believe or you disbelieve. You know You what? choose to wear this, I choose to wear that. You and I will That's why you have look to. naked on the street. Do I look naked? Do I really? I don't look naked. You're trying to seduce. No one's trying to seduce me, and I'm not trying to seduce anyone. You shouldn't judge me how I try not to judge you. You are. You've just said who am I trying to seduce? No one. I said I am judging. Well, I don't judge you because I'm above that. No, it's not. Excuse me, go and put on some clothes. How you choose to live slow, how you choose to dress like that, I choose to dress like this. You don't start. It's okay. Don't you dare speak to me like that. No, this is my hometown as well. That stadium. No, I'm walking. Okay. It's not quite. I am walking. No, I can do what I want. Okay. That girl's just... I don't mind. Point away. Point away. Because you're not scaring me. I try my hardest to sympathise with people who are maybe different to me. And it's a tiny minority that play up. Who are you trying to seduce? Go and put some clothes on. You look naked. Oh. They've been arrested. They've been harassed by the police. Such a shame. No evidence whatsoever. Do you think it's fair that you should say British police need to burn in hell? That's a freedom of speech. They can say, we should say, they can say it. In Islam, doesn't it say that you have to respect the law of the land that you're living in? I thought it did. What's the solution? You know, if Muslim people are in the wrong and they are committing crimes, you know, no one's above the law. If the law of the land is Islamic, we respect the law of the land. What if it's not If Islamic? it's not Islamic, then the law of the land and those who make it can go to hell, quite honestly, because Allah said in the my Quran, gosh. in chapter 33, verse 1, He said, O Prophet, fear Allah and do not obey the disbelievers and the hypocrites. Is David Cameron a Muslim or a disbeliever? Guys, I can't speak disbeliever. on camera, So you can't obey him. So- So he can go to hell, as well as Do you all think- the other leaders. Do you Let me think tell I you- should go to let me hell tell you because something. I'm a We will. non-Muslim? You're on your way to the hellfire because you're a non-Muslim. All non-Muslims are destined for the hellfire. Do you really believe And that? yes, and you will be fueled for the hellfire as well. But the fact is that you have an opportunity to change. That hurts me to think that you think that of me because you don't Well, it's really not- it's know not. me The and you fact think is- I'm the fact destined is- to no, hell but because I'm non-Muslim. you said you're not a Muslim, so that's enough for me to know that you're not Muslim. So- If you're not Muslim, you're destined for the hellfire, unless you change. I find it sad that anyone would preach such a damning message. To sum up in words, even to tell you how I'm feeling right now, I feel completely gutted. I'm gutted that this is happening.
Então, como nós vimos no vídeo, existe uma relação muito conflituosa, né, de caráter étnico que o multiculturalismo não foi capaz de superar. Muito pelo contrário, ele tendeu a aprofundar essas relações de hierarquias sociais, de conflitos, né, de desigualdades. Então, a interculturalidade ela surge justamente para preencher essas lacunas deixadas pelo multiculturalismo, no que diz respeito à comunicação intercultural, né, que não foi possível se estabelecer no sistema multiculturalista. Então, a interculturalidade ela alude a um tipo de sociedade em que as comunidades étnicas, os grupos sociais, eles se reconhecem em suas diferenças e buscam uma mútua compreensão e valorização. Né? Ou seja, é algo que pressupõe um envolvimento, um esforço de uma cultura se aproximar, né? Ou melhor, o esforço de um indivíduo de uma determinada cultura se aproximar do outro, procurar através do diálogo, conversar, compreender, reconhecer e superar as suas divergências, né? Que não é fácil, não, de forma alguma, é um desafio imenso. Mas a interculturalidade, ela chama a atenção justamente desse cenário, né? de conflitos que são inevitáveis e que, em função disso, a interculturalidade ela prima por aquilo que é universal do ponto de vista ético, né? Aquilo que aproxima as culturas e que, a partir daquilo que é universal dessas culturas do ponto de vista ético, possibilite uma aproximação dialógica entre os diferentes. Então, Fournier-Bittencourt ele traz que o respeito e a tolerância, tão difundidos pela retórica do multiculturalismo, estão fortemente limitados por uma ideologia semicolonialista que consagra a cultura ocidental dominante como uma espécie de metacultura que benevolentemente concede alguns espaços a outras culturas. E de fato é isso que nós vemos. Não é uma cultura se igualando à outra, mas ela, já no ato de se aproximar de outra cultura, de possibilitar essa aproximação, já é um gesto em que se subtende uma benevolência ou uma superioridade, né, de maturidade, digamos assim, civilizatória em relação a outra cultura. Então, a interculturalidade ela reconhece, né, a existência, sim, de conflitos decorrente dos diferentes posicionamentos, né, das diferentes formas de compreender a realidade, das formas de lidar com as visões de mundos distintas, né, os sistemas distintos de conhecimento, a linguagem distinta, os comportamentos mais variados. Então, ela reconhece, sim, que há uma possível, sim, situações conflituosas, decorrência da convivência entre as diferentes culturas. Reconhece também, existem relações de poder, né, dessas culturas, porém propõe diálogos no sentido mesmo do enfrentamento, na busca do direito às diferenças. Né? As diferenças existem, todos têm direitos a elas, porém numa concepção de luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social. Então, é um esforço que demanda por uma consciência política, por uma visão altruísta, né? Uma superação do egoísmo, da supervalorização, né? Da cultura nacional, do nacionalismo. Então é um esforço social muito grande, mas que, pelo caminho da multiculturalidade, não foi possível conseguir consolidar esse universo, né, de respeito, reconhecimento e superação de discriminações por parte de culturas distintas. Então, a nossa aula ela, né, foi bem resumida hoje. A gente fez essa discussão, né, em relação... Retomamos, né, aquela discussão sobre a diferença e a diversidade na educação. Né, inclusive, foi proposta uma atividade
de um texto de Garcia, que ele trata justamente sobre essa questão da cultura escolar tida pelos organismos internacionais, né, por uma concepção de cultura organizacional. Foi solicitado um resumo, né, desse texto. Nós temos um tutorial, né, esse tutorial, para quem ainda não teve acesso, ele traz como exemplo um dos textos que nós abordamos no último encontro. Então, um dos textos que foi discutido na última aula trata justamente dessa questão da diferença e a diversidade na educação. Então, o exemplo que nós trazemos da atividade que foi solicitada, que é um resumo, ele é um exemplo sobre justamente um texto que nós trabalhamos, certo? Então, para quem não teve ainda o acesso ao tutorial, pode solicitar, assista, verifica, né, o exemplo que dá de como você fazer um resumo. Aqui nós temos aí na tela justamente esse exemplo, né, do resumo daquele texto. Então tem algumas questões que você vai fazendo. Na medida que você vai respondendo elas, você consegue compor o seu resumo. Certas palavras-chave sempre são aquelas palavras que constituem, vamos dizer assim, as unidades de análise, né? São as categorias exploradas na produção do texto. E para o nosso encontro, né, vocês têm aí esses vídeos que vocês vão assistir. Eles têm relação com o que nós já vimos, né, sobre esses conceitos relacionados à cultura, à diversidade, à multiculturalidade, interculturalidade. E vocês vão fazer um mapa conceitual, né? Lembrando que nós também temos o tutorial explicando como elaborar o mapa conceitual. Vamos encaminhar também para vocês, né? O mapa conceitual ele consiste em uma organização lógica de palavras-chave a partir de uma representação gráfica que sintetiza a comunicação visual de um conjunto de ideias. Então, vocês vão fazer, como, né, se trata de um trabalho acadêmico, cabeçalho, o nome da instituição, o nome do aluno, o tipo de trabalho, data, professor. Não precisa fazer a referência, né, porque se trata de vídeos, embora se tenha na BNT as regras de referência para vídeos, mas não há necessidade no momento. E aí você pode fazer um mapa conceitual para todos os vídeos, né? Se você tiver essa capacidade de fazer essa síntese mais ampla, né, de todos os vídeos, ou você pode fazer um mapa conceitual por vídeo, ou você pode também fazer um único mapa abrangendo um único vídeo, tá bom? Lembrando que essa atividade é recomendada que seja feita em grupo, né? Você pode se agrupar com outro colega, e outros colegas, né? Pode ser dupla ou grupo, trio ou grupo, e que vocês montem, né? Vão discutindo. É possível tranquilamente através das redes sociais vocês fazerem esse intercâmbio à distância, tá bom? Eu reconheço que a realidade de muitos de nossos alunos impossibilita o acesso a esse material que nós estamos fornecendo. Isso eu reconheço plenamente. E é tanto que essas atividades elas não têm um caráter avaliativo somatório, né? Ela é simplesmente um processo avaliativo formativo para que vocês vão dando continuidade ao processo de formação, né? Embora estamos aí nesse período de isolamento social, inclusive fica aqui a recomendação, né, de estar em casa. Fiquem em casa, porque nós estamos entrando em um processo de contaminação muito alta, né? A pandemia ela tende a cada vez mais entrar em um estágio avançado, né? Aumenta-se o número de infectados e isso leva também ao aumento do número de mortes. E o objetivo do isolamento é evitar exatamente o colapso do sistema de saúde, enquanto que, embora não está acontecendo, né, como deveria, os governantes tomem providências para poder lidar com essa demanda que está crescendo dia a dia. Então fique em casa, essa é a grande recomendação. Então, repetindo, tendo consciência de que não são todos os alunos que têm a possibilidade de dar continuidade a essas atividades à distância, certo? Estamos fazendo isso cumprindo nosso papel, como eu sempre digo, né, de servidor público, atendendo às determinações de órgãos superiores, mas tendo consciência de que
Não são todos os alunos que são incluídos nesse processo. Então, vocês vão enviar o trabalho, né? marcos.oliveira@fbaiano.edu.br. Sempre assim, 5º dia útil após o recebimento da videoaula. Receber a videoaula até 5 dias de semana. Se você perder o prazo também não tem problema. Pode enviar da mesma forma a atividade anterior que foi solicitada. Se você não fez ainda, não teve acesso ao tutorial, procure ter, entre em contato, encaminho para você, faça a atividade e me entrega, tá bom? Porque o objetivo aqui não é punir, não é dar uma nota, o objetivo é justamente possibilitar esse processo de formação à distância, essas discussões, dentro de uma real possibilidade material que eu sei que não alcança todos os alunos, tá bom? Então, nosso encontro foi esse. Muito obrigado mais uma vez. Vamos nos falando nas redes sociais e continuo pedindo críticas, sugestões e elogios. Tá bom? Um abraço e até o próximo encontro.